Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre, ainda sobre sistema linear, nós vamos desenvolver este exemplo que está no percurso formativo de vocês. Então, o objetivo é encontrar a solução de um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas pelo método do escalonamento. Então, nós iniciamos com esta situação-problema que diz assim: 3 fardos de uma boa colheita, 2 fardos de uma colheita medíocre e 1 fardo de uma colheita ruim foram vendidos por R$ 39,00. 2 fardos da boa, 3 da medíocre e 1 da ruim foram vendidos a R$ 34,00. E 1 da boa, 2 da medíocre e 3 da ruim foram vendidos a R$ 26,00. Qual o preço recebido por cada fardo, associado à boa colheita, à colheita medíocre e à colheita ruim? Então, aqui na número 1, ele diz para a gente que, como faziam os chineses, nós vamos organizar numa tabela as informações do enunciado do problema. Então, aí nós temos a tabela. Na primeira linha aqui da nossa tabela, as informações são 3 fardos da colheita boa, 2 fardos da colheita medíocre e 1 fardo da colheita ruim foram vendidos a R$ 39,00. A segunda informação: 2 fardos da colheita boa, 3 fardos da medíocre e 1 da ruim foram vendidos a R$ 23,00. 1 fardo da colheita boa, 2 fardos da colheita medíocre e 3 fardos da colheita ruim foram vendidos a R$ 26,00. Então, as informações que nós tínhamos aqui na situação problema, nós colocamos aqui em uma tabela, como pedi aqui na questão 1. Aqui na número 2, nós vamos representar por X o preço de um fardo de boa colheita, por Y o preço de um fardo de colheita medíocre e por Z o preço de um fardo de colheita ruim, representando cada linha da tabela por uma equação correspondente. Então, nós tínhamos lá na nossa tabela 3 linhas. Então, aqui nós vamos construir 3 equações. A número 3 diz assim: qual sistema obtido? Então, aqui nós já sabemos que nós vamos ter um sistema de 3 equações com as informações lá da nossa tabela. E aqui na número 4, ele diz assim: a resposta do nosso problema. Então, qual era o problema? O que esse problema perguntava? O que esse problema pedia para a gente? O problema pedia o preço do fardo de uma boa colheita, que nós chamamos de X, o preço do fardo de uma colheita medíocre, que nós chamamos de Y, e o preço do fardo de uma colheita ruim, que nós chamamos de Z. Então, a resposta para esse nosso problema dependerá de encontrarmos a solução para este sistema que nós criamos aqui. Para resolver isso, nós vamos usar o método do escalonamento. Então, o que seria escalonar um sistema? Então, é deixar o sistema com esta cara. Na primeira linha, nós teremos x, y, z e o termo independente. Na segunda linha, nós temos que eliminar este x. Só vai ficar y, z e o termo independente. E na terceira linha, nós temos que eliminar o x e o y. Só vai ficar o z e o termo independente. Então, ele vai formar como se fosse uma escada. Assim, nós escalonamos um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. Para começar o escalonamento no nosso sistema, aí no percurso formativo de vocês, na letra A, pede para trocar a primeira linha do nosso sistema com a terceira linha. E por que pede-se para se fazer isso? Porque nós temos que tentar, sempre que possível, deixar aqui na nossa primeira linha o x onde não acompanha um termo, um coeficiente
aparente aqui. Ele acompanha um coeficiente aqui? Sim, é o 1, mas o 1 não aparece. Então, o ideal é que esta primeira linha, ela sempre tenha esse x que não acompanha um coeficiente aí aparente. Então, por isso, foi pedido para trocar a primeira linha com a terceira. Essa era a nossa primeira linha do sistema e essa era a terceira. Então, só foi feito a troca para facilitar o nosso escalonamento. Na letra B, ele pede para substituir a segunda equação por uma outra que foi obtida após resolver esta operação. Eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 2 e o resultado desta multiplicação eu vou somar com a segunda equação. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Então, é esta equação aqui. Eu tenho que multiplicar a equação inteira por menos 2. E por que eu vou multiplicar por menos 2? Lembra que eu falei para vocês, para escalonar um sistema, na nossa segunda equação, eu tenho que eliminar este termo aqui, ó, que acompanha o x. Para eliminar este termo, eu vou trabalhar com a primeira e com a segunda equação. Multiplicando esta primeira equação inteira por menos 2, então eu vou ter esta situação, ó. Menos 2 vezes x, está aqui, ó, menos 2x. Menos 2 vezes mais 2y, regra de sinais, menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4y. Menos 2 vezes mais 3z, regra de sinais, menos com mais, menos. 2 vezes 3z, tá aqui, ó, 2 vezes 3, 6z. Igual, menos com mais, menos. 2 vezes 26, 52. Então, aqui nesta linha, eu multipliquei a minha primeira equação por menos 2. Aqui eu copiei a minha segunda equação, só isso, para atingir o nosso objetivo, que é eliminar esse termo aqui que acompanha o x da segunda equação. Então, como que eu vou atingir o meu objetivo? Aqui eu vou fazer como se fosse uma soma. Estava escrito aqui, ó, multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda. Então, aqui eu vou resolver como se fosse uma soma. Eu devo 2x e tenho 2x. Um elimina o outro. Então, sumiu o termo que acompanha o x aqui. Devo 4y e tenho 3y. Então, eu vou ficar devendo somente 1y. Devo 6z e tenho 1z. Então, eu vou ficar devendo somente 5z. Igual, devo 52 e tenho 34 para pagar. Vou ficar devendo somente 18. Então, aqui no nosso sistema, vai continuar esta primeira equação. No lugar desta segunda equação, eu vou colocar esta aqui agora, ó, que eu eliminei aqui, ó, o termo que acompanha o x. Então, essa é a nossa segunda equação agora no sistema. Então, observem no próximo slide que eu vou reescrever o sistema. Aqui nós temos o nosso sistema. Primeira equação tem que ter x, y, z e o termo independente, ok, está aqui. Segunda equação, nós eliminamos aqui, ó, o termo que acompanhava o x, ficamos com y, z e o termo independente. Nós vamos usar o mesmo processo para eliminar esse x aqui, ó, dessa terceira equação. Então, eu vou usar a primeira com a terceira agora. Para eliminar este x, eu preciso ter aqui, ó, o menos 3x. Por isso que aqui na letra C diz: substitua a terceira equação por outra obtida após a operação. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3 e o resultado eu vou somar com a segunda equação. Então, aqui vamos lá, ó. Menos 3 vezes x
está aqui, ó, menos 3x. Menos 3 vezes mais 2y. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, 6. E o y acompanha. Menos 3 vezes mais 3z. Menos com mais, menos. 3 vezes 3, 9. E o z acompanha. Igual menos 3 vezes 26. Isso vai me dar menos 78. Então, multiplica a primeira equação por menos 3. Está aqui, ó. E aí, eu vou somar com a terceira equação. Então, eu copiei a terceira equação aqui, ó. E aí, eu vou fazer como se fosse uma soma. Eu devo 3x e tenho 3x. Um cancela o outro, zerou. Devo 6y e tenho 2y. Pagando o que eu devo, eu ainda fico devendo 4y. Devo 9z e tenho 1z. Pago esse 1z e ainda fica devendo 8z. Devo 78 e tenho 39, ainda fico devendo 39. Então, essa é a nossa terceira equação, por enquanto. Porque o objetivo na terceira equação é eliminar este x, nós fizemos isso aqui, e também eliminar este termo que acompanha o y. Então, nosso sistema está, primeira equação, eu tenho x, y, z, termo independente. Segunda equação, eu tenho y, z, termo independente. Terceira equação, o objetivo agora é eliminar esse menos 4y aqui, para eu ficar somente com o z e o termo independente. Aqui nós temos o nosso sistema reescrito. E o objetivo agora é eliminar este termo que acompanha o y da nossa terceira equação. Para fazer isso, nós vamos seguir as orientações aqui da letra D. Substitua a terceira equação por uma outra obtida após a operação. Então, eu vou multiplicar menos 4 vezes a segunda equação e o resultado disso eu vou somar com a terceira. Por que eu vou multiplicar por menos 4? Porque eu preciso ter aqui, ó, um 4 positivo acompanhando o y para cancelar com esse 4 negativo. Então, não adianta eu multiplicar por 4. Vou continuar com menos 4 e menos 4, aí não cancela. Para cancelar tem que ser um positivo e um negativo. Então, eu preciso multiplicar esta segunda equação por menos 4. Então, vamos lá. Menos 4 vezes menos y, menos com menos, mais. 4 vezes y, tá aqui, ó, 4y. Menos 4 vezes menos 5z, menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20, e o z acompanha. Igual, menos 4 vezes menos 18, menos com menos, mais. 4 vezes 18, 72. Aqui eu copiei a minha terceira equação do jeito que ela estava lá, ó. E aí eu vou fazer a soma. Então, tenho 4, devo 4, zerou. Tenho 20, z, e devo 8z, ainda fico com 12z. Tenho 72 e devo 39, ainda fico com 33. Essa aqui agora é a nossa terceira equação. Então, reescrevendo o nosso sistema, primeira equação, x, y, z, termo independente. Segunda equação, y, z, termo independente. E a terceira equação, o z e o termo independente. Então, aqui, ó, formou uma escada. Por isso que é chamado de sistema escalonado. Mas nós cumprimos o que a situação problema pedia para a gente? Pedia o preço do fardo de uma boa colheita, o preço do fardo de uma colheita medíocre e o preço do fardo de uma colheita ruim. Nós não cumprimos. Eu preciso achar quanto vale este X, que é o preço de uma colheita boa, quanto vale o Y, que é o preço de uma colheita
medíocre e quanto vale o fardo de uma colheita ruim, que é o nosso Z. Para isso, nós vamos trabalhar com a terceira equação do nosso sistema, que era essa aqui, 12Z igual a 33. Nós vamos encontrar o valor do Z. Esse 12 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, aqui eu fiquei com 33 dividido, aqui é uma fração, toda fração é uma divisão, 33 dividido por 12, que vai dar 2,75. Então, o Z, o que era o Z mesmo? O Z era o fardo de uma colheita ruim. Então, nós encontramos o preço do fardo de uma colheita ruim é 2,75. Como eu encontrei o valor do Z, eu posso usar a minha segunda equação e encontrar o valor do Y. É só substituir nessa segunda equação o valor que nós encontramos para Z. Então, aqui eu copiei a minha segunda equação, menos y menos 5z igual a menos 18. Nesta segunda linha, aqui no lugar do z, eu substituí por 2,75, então ficou menos y menos 5 vezes 2,75 igual a menos 18. Nesta linha aqui, eu resolvi essa multiplicação, menos 5 vezes 2,75. Então, ficou menos y igual a menos 13,75, que é igual a menos 18. Nesta linha, eu isolei o meu y, que é o objetivo, encontrar o valor do y. Então, menos y, eu isolo o y e o sinal que está aqui com ele também fica aqui, ó, isolado por enquanto. Menos y igual menos 18, que já estava depois do sinal de igual, e eu passei para o outro lado o menos 13,75, então passa mais 13,75. Menos y é igual a devia 18 e paguei 13,75, ainda fiquei devendo 4,25. Para tirar este sinal aqui, ó, negativo da frente do meu y, porque eu quero saber o valor do y e não de menos y. Aqui na frente do y é como se fosse menos 1. Então, o menos 1 está multiplicando. Ele vai passar aqui para o outro lado, dividindo. Então, menos 4,25 dividido por menos 1. Toda fração é uma divisão. Na fração, nós fazemos a regra de sinais. Menos com menos vai dar mais. Então, meu y é igual a 4,25. E o que era o y mesmo? O y era o preço do fardo de uma colheita medíocre. Então, o fardo de uma colheita medíocre é 4,25. Agora, só falta a gente encontrar o valor do x. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos usar a primeira equação e substituir nesta equação os valores que nós encontramos para y e para z. Então, aqui está a primeira equação, x mais 2y mais 3z igual a 26. Nessa próxima linha, eu vou substituir os valores que eu encontrei para y e para z. Então, fica x mais 2 vezes o valor do y, que é 4,25, mais 3 vezes o valor do z, que é 2,75, igual a 26. Nessa próxima linha, eu vou resolver essas multiplicações. Então, vai ficar x mais 8,5 mais 8,25 igual a 26. Aqui agora eu vou fazer esta operação, ó. Então, eu vou juntar esse 8,5 mais esse 8,25. X mais 16,75 igual a 26. O objetivo é encontrar o valor do x. Então, eu vou isolar esse x aqui, copiar o igual, copiar o 26 e passar para o outro lado
esse 16,75 que era positivo passou para cá negativo, menos 16,75. E resolvendo esta operação, 26 menos 16,75, eu encontro o valor do x. X é igual a 9,25. E o que era o x lá na nossa situação problema? O x era o preço do fardo de uma boa colheita. Então, o fardo de uma boa colheita custava 9,25. E agora sim nós encontramos a solução para a nossa situação problema, que é essa tripla ordenada aqui, onde eu tenho x, que vale 9,25, é o preço do fardo de uma boa colheita, o y, que vale 4,25, o preço do fardo de uma colheita medíocre, e o z, que vale 2,75, o preço do fardo de uma colheita ruim. Então, eu vou preparar para vocês mais alguns exemplos de escalonamento de sistema linear. E aí eu vou preparar o vídeo e depois eu distribuo para vocês, tá? Então, estudem, fiquem bem e até o próximo vídeo.